Oi, pessoal. Olá, professores, nossos telespectadores. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos aqui no sexto episódio do Racismo Estrutural no Corpo Docente. Eu sou Maria, muito prazer receber todos vocês aqui nesse espaço. E meus amigos que aqui me acompanham, se quiserem dar um oi pro pessoal. Oi, aí, pessoal. Eu sou o Douglas, como vocês já sabem, e estou muito feliz, né, por esse sexto episódio, sexto e um dos últimos episódios, né? Foi muito bom passar esse tempo com vocês, esse tempo de troca muito importante, uma conversa que sobre um tema super relevante, então é muito gratificante para todo mundo. Acredito que para vocês também participarem desse projeto com a gente, escutando ou assistindo. Muito obrigado. Oi, gente, eu sou a Giovana, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito gratificante. Estou muito feliz de verdade, eu não sei nem o que dizer, assim, a gente está com muita expectativa, todos os vídeos eu estava me ouvindo, né? Falei assim, gente, eu falo a mesma coisa em todos, mas é porque realmente estou muito feliz. Você que está nos assistindo, que prazer. Mas você que está nos ouvindo, dá um pulinho no YouTube para você ver como a Rosália tá bonita. Porque na hora que ela entrou, eu falei, gente, que mulher maravilhosa, que poder. Vamos lá, que esse dia hoje, gente, vocês não perdem por esperar. Muito bom. Obrigada, gente. Então temos a presença ilustre da nossa convidada master aqui, né? Rosália Maria, se quiser se apresentar, querida. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. A maioria das pessoas que me conhecem já sabe que o que tem de mais importante para saber sobre mim é que eu sou filha da Irene e sou neta da Dona Ismênia. É uma honra ter sido convidada para participar aqui com vocês. Bom, pessoal, então vamos aquecer aí as discussões, porque esse assunto, ele nos mobiliza e com uma convidada como essa, temos realmente muito a aprender nesse espaço. Só para reiterar, né, a nossa felicidade, a nossa empolgação de estar conversando com a Rosália. A Rosália, ela também participou da nossa pesquisa no sétimo semestre, ela contribuiu para o nosso projeto também, ela conversou já com a gente, assim como a Tatiana conversou também. E eu queria saber um pouquinho assim da Rosália, né? O que você pensou quando você teve o convite que a Maria te chamou, que a Maria te convidou de novo para participar desse projeto? Então, é muita empolgação, né? A gente se empolga e que não tem jeito. Mas assim, eu diria que para mim tem um gostinho assim muito, muito, muito especial por conta de muitas leituras que eu trago que tem muito a ver com a questão do epistemicídio dentro das universidades, contra o apagamento, principalmente, que é algo que a gente sofre demais, né? Não só com as escritas, com a leitura, né, mas toda a estrutura que vem do Oriente, que vem de África, que vem do povo preto, nós sabemos de todo esse apagamento, todo esse silenciamento. E como eu tive e pude comprovar por intermédio de artigos, de dissertações, que esse apagamento ainda é muito atual dentro das universidades, dentro desses espaços, eu fico muito mais empolgada ainda, porque eu vejo um espaço que nos dá essa liberdade, que nos dá, um espaço que quer ouvir a nossa voz, porque isso é importante, porque falar que a gente não tem voz não é verdade, a gente sempre teve voz, o que nós não tínhamos era o espaço para falar. E eu vejo vocês nesse engajamento, vocês tão jovens. Eu diria que, além de ser uma honra, para mim funciona como um encantamento. Saber que nós estamos caminhando para que essas questões sejam modificadas. Então, fiquei muito feliz, de verdade mesmo. Eu me empolgo e é com muito carinho que eu enfrento essas questões, essas falas, porque são difíceis para a gente, né? Mas eu fiquei muito feliz mesmo, bem empolgada. Realmente nós construímos esse diálogo no semestre passado, bem desafiador, né? E graças ao material trazido também, referências e todo o debate trazido também pela sua pessoa, também nos possibilitou estarmos aqui para construir algo a partir disso, né? Aproveitar essa oportunidade, essa autonomia que o seu USP nos dá para fazer algo a respeito, né?
E dando seguimento aí ao nosso roteiro base, a primeira pergunta que pensamos, ela diz o seguinte: pensando o ambiente universitário como uma instituição composta, em sua grande maioria, pela elite branca, que são os alunos brancos, né? Podemos deduzir que esse ambiente já é modelado por essas pessoas, criado para elas. E nesse contexto é integrado o aluno negro, que em sua minoria olha ao seu redor e muitas vezes não se sente representado naquele ambiente, pelo corpo docente, pela coordenação, no referencial teórico. Esse é o relato de uma youtuber muito conhecida, que ela é formada em ciências sociais, se chama Nathalie Neri. Ela é negra e esse relato pertence a ela. Ela diz que se sente constantemente expelida daquele ambiente e angustiada no seu processo de formação. Para você, Rosália, esse relato ele pode ser considerado violência simbólica? Esse sentimento de não pertencimento nesse lugar de ensino pode contribuir para os índices de evasão que nós temos no Brasil? Ah, não tenha dúvida. E eu vou além. A gente não vai falar só do índice de evasão. Nós vamos falar também de algo que é muito grave, que é muito doloroso, sem nos esquecermos que estamos no setembro amarelo, o índice muito alto também de suicídios. Porque assim, são assuntos que são tão violentos, e que ninguém quer discutir, ninguém quer tratar desses assuntos. E existem várias formas de suicídio, porque às vezes as pessoas acreditam que existe uma maneira fatal, né, de se cometer o suicídio, de se cometer o ato. Mas existem muitas outras formas de atentar contra si mesmo. E no caso, o aluno, eu vou usar o termo aqui estudante, né? Estudantes que chegam nesses espaços e que não se reconhecem naquele espaço, que não tem. Isso aconteceu comigo assim muito em vários momentos, principalmente quando eu resolvi falar sobre a saúde da população negra. Olha só, isso enquanto eu estava na graduação. Quando eu resolvi falar sobre a saúde da população negra, uma das coisas que aconteceu foi que os nossos professores, os nossos mestres, os nossos doutores dentro da faculdade, eles se negaram a nos orientar para que esse trabalho fosse feito. Então, isso já diz muito. E eles é que detinham o poder de decisão ali. Eles é que na maioria das vezes a gente percebe o quê? Eu insisti muito e consegui, eu e meu grupo, né, nós estávamos em 3, na verdade, nós conseguimos continuar. Mas eu tenho certeza que muitos dos estudantes, muitas das estudantes acabam desistindo do seu tema por conta de não ter esse apoio. E a gente observa muito isso. Existem docentes que, diante da dificuldade de tratar do assunto, por saber que é um assunto delicado, e essa parte a gente até vai compreender, vem buscar ajuda. Que já aconteceu, nós estamos com um grupo muito bacana por conta de uma amiga que é professora, numa universidade. Ela pediu um auxílio porque 2 alunas dela gostariam de tratar do tema e ela não dispunha nem de tempo nem de muito conhecimento e pediu orientação. Então, assim, em alguns momentos a gente observa eu vou chamar aqui de sensibilidade, né, de alguns professores, de algumas professoras, mas na maioria das vezes isso não acontece. E esse professor, essa professora, esse orientador faz questão de mudar o tema desses alunos e dessas alunas. Ou seja, a gente já passou pela violência simbólica, estando dentro da graduação e não encontrando autores, autoras negros e negras. Começa por aí, que é como se nós não produzíssemos. Que de novo a gente falando sobre epistemicídio. Então, a gente já tem uma literatura que nos encaminha para um determinado lugar. Começa por aí. E aí a gente vem e sofre mais essa violência diante
da nossa demanda, diante da nossa necessidade, porque é isso que nos movimenta. Entender o que é que está acontecendo dentro desses espaços acadêmicos. Nós queremos modificar isso. Então, assim, nós já sofremos a violência por sermos corpos não aceitos desses espaços. Não temos as referências, né, que seriam os nossos professores, coordenadores, orientadores, nós já não temos essas pessoas. E aí, quando nós nos debruçamos, mesmo que para lutar meio que sozinha, né, porque é um processo também muito solitário, nós não encontramos esse apoio. Eles e elas, né, vão nos orientar para falar sobre direitos humanos, para falar sobre machismo. É interessante, mas sobre a questão racial, não. Só que a gente não pode esquecer, eu tenho uma frase aqui do Silvio Almeida, que é maravilhoso. Olha só o que é que Silvio diz sobre isso, né? Ele fala que a raça é um elemento essencialmente político, porque é utilizado para naturalizar as desigualdades e legitimar a segregação e o genocídio. Então, enquanto é para manter esse status, a raça é aceita. Mas quando é para tirar a raça deste lugar, aí não. Então vejam vocês, né, o tamanho dessa violência que nós enfrentamos. Então, sem dúvida alguma, é extremamente violento. Dando continuidade, então, a segunda pergunta é a seguinte. Epistemicídio, termo criado por Boaventura de Souza, que é um sociólogo e estudioso das epistemologias do Sul Global, para explicar o processo de invisibilização e ocultação das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental. Na sua experiência enquanto pesquisadora, conhecendo também outros profissionais, o epistemicídio de fato ocorre? O tempo todo. Durante a graduação, eu não tive contato com Frantz Fanon, eu não tive contato com Neuza Santos, eu não tive contato com Maria Lúcia, com Isildinha Batista, eu não tive contato com a Tati, que vai falar sobre a gente, eu não tive contato, quer ver, com quem mais? Eliane Cavaleiro, Kabengele Munanga. Ou seja, todas as pessoas voltadas, a Roberta Federico, eu comecei a ter contato com escritos, com a literatura preta, com a literatura africana, quando eu fui fazer o mestrado. Então, a maioria dos psicólogos, das psicólogas, eles não têm acesso a essa literatura. Então, há um apagamento. O epistemicídio acontece dentro das universidades, né? Lá no projeto político-pedagógico, isso já acontece. Eu até oriento sempre pai e mãe, né, quando vai fazer matrícula. Como é que eu escolho a escola para os meus filhos? Alguns pais pretos têm essa preocupação. Eu falava, vê lá o projeto pedagógico da escola, vê se eles vão falar só no 13 de maio sobre a questão da escravidão. Vamos lá, vamos ver o que eles vão falar, porque nós temos uma lei, gente, uma lei de 2003, e essa lei, né, isso desde o fundamental, né, e essa lei nunca foi cumprida, E aí é que a gente fica mais, eu digo assim, que a gente fica mais horrorizado mesmo, porque há uma comunhão de que isso deve acontecer. Então, assim, pessoas que sempre detiveram o poder, que sempre definiram, porque vocês sabem que a psicologia ela já é uma ciência pautada em princípios religiosos, é pautada pela medicina, mas por médicos higienistas, que nunca se importaram com a crueldade que os corpos pretos sempre enfrentaram. Então, para a psicologia, que tem muita responsabilidade sobre todo o racismo que a população negra sofre, eu penso que eu particularmente penso, né, que nós, enquanto psicólogos, nós precisamos quebrar com isso. Isso se faz urgente.
Isso se faz urgente, porque não é possível que dentro de uma universidade, eu fiquei 5 anos dentro da universidade, dentro da faculdade. Eu nunca ouvi falar nesses autores, nessas autoras negros e negras. Nunca ouvi falar, não faz parte do projeto político-pedagógico dessas faculdades, desses cursos de psicologia. A gente não ouve falar. Né? E são pessoas com escritas muito significativas, com literaturas incríveis. E a gente precisa modificar isso, porque nós estamos falando de uma população que é mais da metade dessa população. Então, está mais do que na hora da gente quebrar com isso. Nós precisamos quebrar com essa estrutura. Sim, nós temos muitos autores, muitas autoras, negros e negras, e que vieram antes e que até este momento não são lidos, não são lidas na faculdade, nos cursos, na maioria dos cursos de pós-graduação, não são vistos, não são lidos. Então, a gente precisa modificar isso sem dúvida alguma. Eu pude comprovar isso. Tanto que quando a gente começa a descobrir essas pessoas, a gente fala, gente, mas onde é que estava esse povo? Quando foi que surgiu? De onde? Porque a gente fala, mas não é possível, como assim? Sempre foram os europeus que ditaram as regras do jogo, que disseram como é que a gente devia seguir. E aí eu tive, agora já no mestrado, que eu tive a oportunidade de entrar em contato também com a psicologia preta, a psicologia africana. Falou, opa, então existe um caminho aí para nós, e é um caminho maravilhoso, é um caminho lindo. E tem mais, viu? Tem uma série de apropriações, tá? Dentro da própria psicologia, que é trazido para o Ocidente como se fosse dos europeus, e depois, diante dos nossos estudos, a gente fala, opa, peraí, isso é ancestral, isso é do meu povo. E que bom, né, que a gente começa a recuperar, a gente vai ter que pedir para que tudo isso nos seja devolvido, né? É isso. Sim, infelizmente eu pude comprovar e concordo, tá? O epistemicídio está ali e existe um apagamento, infelizmente, né? Na literatura. Desde ontem, da fala da Tatiana e hoje, eu tô com uma coisa na minha cabeça e a gente aprendeu isso no primeiro semestre de psicologia, que é o Código de Ética do Psicólogo. E eu tento sempre frisar as palavras, tipo, na minha mente mesmo, porque eu quero carregar isso para mim como realmente um código de ética de conduta que eu devo seguir. E eu lembro do terceiro, que ele fala o seguinte, eu só quero ler aqui para a gente entender a responsabilidade. O psicólogo, em seu trabalho, procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade profissional através de um constante desenvolvimento pessoal, científico, técnico e ético. E aí, conforme eu fui ouvindo as falas de vocês, eu fiquei assim, gente, cadê a responsabilidade? Eu falo principalmente da universidade e dos professores em trazer isso pra gente, porque a gente ouvindo um pouco da história da psicologia, o quanto a gente tem responsabilidade, o quanto a gente foi ofensivo com as pessoas pretas, e a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas e a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa fazer algo para, pelo menos, não vai sanar essa dor, mas que a gente se responsabilize por algo para que seja melhorado futuramente. E essas pessoas não são trazidas para dentro da universidade. Você citou tantos nomes incríveis aqui, e eu não tive nenhum conhecimento deles até então. Ontem a Tatiana também falou vários nomes e a gente ficou assim, gente, onde que essas pessoas estavam? Escondidas embaixo da última prateleira da biblioteca? Será que onde que eles estavam? Que eles não foram apresentados pra gente, sabe? Não estava na grade, não foi levado em sala de aula, não estava nem no rodapé do slide, não estava em nenhum momento. E essas pessoas são tão importantes quanto outras pessoas, sabe? A gente precisa falar disso, a gente precisa trazer essas pessoas em evidências, colocar os holofotes necessários, porque elas fizeram parte da história. Por que a gente está esquecendo deles, sabe? Isso é uma responsabilidade de todo mundo e eu fico, que bom que a gente está falando sobre isso hoje, mas que, sei lá, no próximo semestre os professores estejam falando disso, que a próxima formação, que a próxima grade, porque às vezes eles dão uma alterada, que eles já incluam essas pessoas.
não fique só nas aulas de ética, não fique só para debates, que às vezes o pessoal nem vai, só quer pegar o certificado, sabe? Mas que seja trazido como uma obrigação mesmo, para a gente aprender por uma responsabilidade do psicólogo, saber? Porque a gente, como profissional, tem a responsabilidade de se desenvolver. Então, a gente precisa aprender dessas pessoas. Interessante essa fala que você trouxe, Giovana, e o relato, né, da Rosália, porque adiantou ao terceiro questionamento que nós pensamos, que foi sobre essa grade fixa curricular ser mais eurocêntrica, não priorizar muitas vezes autores pretos, e já foi esclarecido que é uma realidade no nosso ambiente acadêmico, né? Mas para complementar a fala da Rosália, no meio dos nossos estudos, né, eu achei um conceito que é do Mário Augusto Medeiros da Silva, que ele vai falar justamente sobre o epistemicídio. Ela diz assim: uma faceta muito cruel do racismo é a perda da memória, a memória coletiva e social. Se a gente não tem a memória científica de pessoas negras, a gente diz que elas nunca existiram. E pessoas que hoje estão na universidade não têm em quem se espelhar. Isso é muito grave, comenta esse professor, que é um professor da Unicamp. Então, revela de fato a realidade que nos está posta e a urgência de acordar, né, desse estado de adormecidos, né, que muitas vezes o sistema de ensino, de maneira geral, se posiciona, né? Nós entramos na faculdade, nós queremos nos tornar aquele profissional ideal, né? Aquele profissional, aquele master, super, hiper psicólogo, né? Mas a realidade, né, diz a todo tempo, né? Pelo menos falou para mim: Douglas, você só pode ser, isso daqui não é para você, né? Você pode ser mecânico, você pode ser pintor, você pode ser pedreiro, mas isso aqui não é para você, não. Não tem ninguém aqui parecido com você, né? Você está aqui fazendo, você é um intruso aqui. Você não pertence a esse espaço. E a gente fica constantemente lutando contra essa voz que vem na nossa cabeça, né? Essa coisa estrutural que é apresentada para a gente fica lutando com isso o tempo todo, e dizendo para nós mesmos, né? Nós precisamos estar aqui, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos ser essas pessoas que lá na frente serão lembradas, porque fizeram parte desse processo de construção dessa identidade de uma psicologia preta. Vamos dar seguimento, né, para a quarta pergunta. Você que já trabalhou na área de educação, né, Rosália? Você constantemente, né, é referência na educação. E tendo vivenciado experiências racistas nesse ambiente, indo além, tendo vivenciado experiências racistas entre professores, né, até a sua questão mestrado, seu mestrado, dentro do seu mestrado, você acha que como que o professor, sendo branco, ele pode contribuir para diminuir essa existência desse racismo? Como que ele pode, sendo branco, como que ele vai contribuir para diminuir esse racismo estrutural, para mitigar esse racismo estrutural dentro das instituições? É o seguinte, na verdade, eu estou na educação. Eu trabalho como professora adjunta, eu trabalho com necessidades especiais. Então, os meus alunos, eles são adultos, porque eu estou na EJA, e eles são pessoas com necessidades especiais. Eu sou apaixonada pela educação, eu não saí da educação, eu estou na educação. Como não estar na educação? E aí, eu quero aproveitar, eu vou responder sim a sua pergunta, mas enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei de uma frase de Marcus Garvey. É quase isso, tá? Mas ele diz assim, ó: um povo que não conhece a sua origem é como uma árvore sem raiz. Então, veja a importância que é as pessoas terem noção, terem ideia de onde elas vieram e para onde elas deveriam ir. Né? A gente tem que ter um destino, a gente tem que ter uma orientação. Eu não vou usar o termo norte, porque não é o norte que me orienta, combinado?
Então, é importante, olha só a importância. Então, assim, eu não consegui, viu, Douglas? Eu não consegui sair da educação. Na verdade, quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o estudo da população negra dentro do material pedagógico, dentro do material didático, que era utilizado dentro da escola. Então, assim, como é que essa população negra se encontra dentro desse material didático? Aí, o que era avanço e o que era permanência? E quando você fala sobre uma pessoa branca, é muito fácil para mim falar, porque a minha orientadora do mestrado é uma mulher branca. A Ângela Fátima Soligo é uma mulher branca maravilhosa, uma mulher branca incrível, que, inclusive, por saber de todo o privilégio dela em relação ao conhecimento, ela aproveita essa sabedoria, porque é uma sabedoria, uma pessoa branca saber que ela tem um privilégio sobre outras. Ela traz todo esse conhecimento que ela tem para nós. Então, quando eu estava lá na graduação, fazendo meu TCC, que nenhum professor, nenhum psicólogo ou psicóloga aceitou nos orientar, quem nos orientou foi a Ângela Soligo. Ângela Soligo, que é psicóloga, doutora, e o Walter da Mata, que é mestre. O Walter da Mata é um psicólogo lá da Bahia, do conselho lá da Bahia. E aí, eles foram que nos orientaram, eles é que trouxeram todos os autores e autoras, todos os trabalhos que já existiam para que nós pudéssemos dar sequência aos nossos desejos, aos nossos anseios. Tá? E, ok, o Walter, um homem negro, mas a Ângela é uma mulher branca, e foi ela que me orientou. E a Ângela não só me orientou, como a Ângela me trouxe uma visão que eu tinha extremamente rara, muito rara. Por quê? Porque nós, todos e todas, sabemos que a nossa subjetividade, ela é construída aqui, na nossa vivência, nas nossas experiências, não é? Então, assim, tinha uma série de coisas que eu deixei passar. Mesmo sendo uma mulher negra, com algumas angústias, fazendo a pesquisa, eu deixei passar uma série de coisas que Ângela conseguiu perceber e trouxe até mim. Uma das coisas que eu vou falar, que eu percebi, eu estava muito empolgada com esse material didático, porque trazia a África por um outro ângulo, de um outro olhar, e eu achei isso incrível. E nesse material eles tinham os mascotes, esse material didático. Ele trazia um mascote. À época eu trabalhava com o Fundamental 1, eu trabalhava com as crianças e estava super empolgada porque entre os mascotes tinha uma criança negra. E eu fiquei super feliz, super empolgada. Falei, Ângela, olha isso, que coisa mais linda, que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Aí a Ângela falou, Rosália, me poupe. Fiquei chateada, hashtag chateada com a Ângela. Ela falou, que isso? A população negra tem mais de 54%. Eles colocam uma pessoa negra aí e você está feliz? E aí, o mesmo que eu disse no dia da minha defesa, o mesmo que eu digo, todas as oportunidades que eu tenho para falar sobre isso, a gente estava tão acostumado com as migalhas que aquilo para a gente era um prêmio, que aquilo para a gente era um presente, né? Então, assim, se não fosse um olhar de uma mulher branca, cheia de privilégios, por conta de todo o conhecimento, de toda a bagagem cultural que ela tinha, se não fosse o olhar dela, eu não conseguiria. Então, o que é que eu penso? Que sim, existem muitas dessas possibilidades. E não digo só, eu estou falando da Ângela Soligo, porque é a pessoa mais próxima que me orienta, tá? Mas sim, eu convivo e eu conheço muitos professores, muitas professoras, muitos docentes, coordenadores, vocês conhecem também pessoas aí dentro do seu UNSP incríveis, e que são pessoas brancas que reconhecem o seu lugar de privilégio e que percebem, olha, isso está errado, isso não está legal, isso não é justo, e a gente vai mudar essa história. E são pessoas que nos dão essa oportunidade aqui e agora. Então, o que as pessoas precisam, antes de qualquer coisa, pessoas brancas, exatamente sobre isso, a Tati mesmo, sendo uma mulher branca, ela vai debruçar toda a sua pesquisa nessa questão. Por quê? Porque trouxe incômodo. Opa, peraí, tem alguma coisa aqui que não está legal.
não é? Então a gente vê sim, a gente vê muitas pessoas. Eu conheci a Elisa Alarqui Nascimento, esposa do Abdias do Nascimento, e é uma mulher branca que escreveu muitos livros e fala assim dos corpos pretos, das mulheres pretas, assim, com uma sensibilidade fora do comum. Então, eu acredito sim que qualquer pessoa que se reconheça, porque também funciona assim, para que eu reconheça o valor e até mesmo os conflitos da outra pessoa, eu preciso me reconhecer. Eu preciso saber quem sou eu em todo esse contexto. Né? Como a Tati diz, como a psicologia não traz muitas questões históricas, fica muito mais difícil para que as pessoas se reconheçam dentro de todo esse processo. Mas se a pessoa olhar para si, se observar num lugar de privilégio e tiver essa sensibilidade, não tenha dúvida de que isso é possível, sim, isso é muito possível, e prova disso sou eu aqui, mestra em educação pela Unicamp. E foi por conta dessa orientadora que eu tive. Eu jamais vou deixar de lado, né, a questão da Karina, que foi quem acreditou em mim e acreditou que eu podia ir para lá. Isso eu não posso deixar, que é uma mulher preta maravilhosa, que vocês estão aí com ela, né? Então, isso realmente eu não posso deixar de lado. Mas como nós estávamos falando de uma pessoa branca, eu citei a Ângela Soligo, porque sim, pessoas brancas não só podem, como devem. Né? Porque tem um legado aí. A gente não vai entrar nessa questão, mas existe um legado aí. Então, eu penso que pessoas brancas devem, sim, investir em todo esse processo para que essa história possa ser modificada. Nós não trabalhamos com culpas, mas trabalhamos com responsabilidades. Essa fala nos traz esperança, né? A partir de nós e para os nossos docentes, é realmente o que o Douglas tinha dito anteriormente, não é uma resposta única, mas é um posicionamento, né? Inclusive de retomar até o juramento que é dito, né, na formação, e retomar essa responsabilidade, se posicionar frente a essa temática que não pode ser ignorada mais, né? Não pode ser deixada de lado. Muito sério e muito importante essa fala. Todo mundo que está escutando isso, gente, eu acho que fica empolgado demais ouvir essas falas, né? Porque traz esperança, que nem a Maria falou, traz esperança para a gente escutar isso, que nós vivemos num momento que a gente tem tantas notícias ruins, tantas falas violentas, nós vivemos um mundo violento, então nossa perspectiva começa a diminuir, nossa autoestima como pessoa preta começa a diminuir, nossa expectativa de vida não já é diferente, né? E nós tem aquela pontinha de esperança quando a gente escuta isso. Então é muito bom, é muito válido. Tudo que a Rosália trouxe pra gente. Rosália, você quer comentar mais alguma coisa? Eu penso que eu preciso até comentar alguma coisa. E é exatamente nesse sentido. Se o povo preto, parar para pensar, quantas das nossas gerações, né? Quantas gerações até chegar aqui e nós, estava aqui o tempo todo lutando, com muita dificuldade, sem respeito nenhum por absolutamente nada. Foi uma luta árdua. Eu penso que a gente não pode, mas nem de brincadeira, pensar em desistir e perder a esperança. Jamais. Porque nós também temos um legado. E o nosso legado é simplesmente luta e resistência. A gente não tem nem que parar para pensar. A gente vai continuar respeitando a nossa humanidade, porque nós temos os nossos momentos em que a gente senta, que a gente chora e que a gente perde um pouco mesmo. Mas passou, a gente vai, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É assim que é, sabe? Que possamos nos unir, que possamos construir esta rede de apoio para que a gente prossiga, porque nós também temos um legado. E assim como os nossos ancestrais, como os nossos antepassados construíram redes de apoio, porque hoje que eu estudo, hoje que eu sou letrada, eu sei que nós sempre estivemos juntos, ao contrário
do que tentaram inserir no nosso consciente, né, no nosso inconsciente, sei lá. Ao contrário do que tentaram introduzir na nossa mentalidade, eu sei hoje que nós nunca desistimos uns dos outros, umas das outras. Hoje eu sei. Hoje eu sei mais do que nunca. Tentaram nos enganar, né? Aí entra aquela frase que eu agora não vou me lembrar, não é Conceição Evaristo, que tentaram nos enterrar, mas esqueceram que nós éramos sementes. Depois vocês veem quem é o autor, a pessoa responsável pela frase. E é isso, a gente não vai desistir nunca. Como dizia minha velha avó, nós enverga, mas não quebra. É uma luta constante, mas nós sabemos que é importante, né? A história começa no passado, né? Nós teremos história, nossa fala virará história, né? Nós sabemos, assim, né, que esse projeto, nosso projeto, talvez não impacte não tanto nesse momento, né? Não tem esse impacto nesse momento, agora, hoje, nesse semestre que nós estamos estudando. Mas nós temos esperança, nós acreditamos que sim, que esse não é um projeto que vai acabar por aqui, esse não é um projeto que vai ser enterrado aqui nesses últimos episódios, mas vai ser um projeto que vai ser base para outras pessoas falarem sobre isso também, né? Então é importante, né? Nós conversamos com a Rosália no último semestre e a fala da Rosália para a gente foi o que motivou a gente a conversar com ela de novo e colocá-la nos últimos episódios também. Né? Na verdade, estou falando últimos episódios, mas esse é o penúltimo episódio. Né? O último episódio vai ser transmitido, mas vai demorar um pouquinho para chegar, porque nós vamos reunir todas as informações, nós vamos reunir todas as falas e fazer uma conversa aberta com vocês que estão escutando a gente. Né? Mas o que motivou a gente falar com a Rosália foi essa fala esperançosa que ela trouxe para a gente, que é muito importante. Então, e aí, quando eu vejo vocês, eu observo e eu tenho a certeza de que a nossa luta continua. Essa frase é de Nelson Mandela, né? E a nossa luta continua. E é muito bom saber que vocês são aliados, vocês são aliadas. Por isso que a gente não perde a esperança. Não é porque a gente é fora do normal, mas é porque nós temos vocês e nós sabemos que sim, vocês estão sempre dando sequência. Cada vez que vocês nos convidam, cada vez que vocês querem ouvir os mais velhos, as mais velhas, vocês estão nos dando um valor que, inclusive, em muitas civilizações do continente africano, é o que tem de mais importante, são os anciãos, são as anciãs. Então, eu, sinceramente, eu me sinto muito honrada por ser escutada por vocês. Eu sou muito honrada. Eu só posso agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês, por esse momento, pela escolha do meu nome, porque eu sei que tem muita gente aí que podia estar aqui com vocês agora, e vocês me escolheram. Então, eu serei eternamente grata. Muita luz para vocês. E desfecho, né, desse episódio emocionante, né? Bom, pessoal, então nós vamos ficando por aqui nesse 6º episódio, né? O projeto ainda não se encerrou. Nós ainda precisamos que vocês respondam o questionário, né? Para que nós conseguimos fazer a elaboração teórica, escrita, de tudo isso que está sendo feito aqui, né? Contamos com a colaboração de vocês. Muito obrigada aos meus amigos aqui de estágio, muito obrigada à nossa convidada especial, Rosália, pelo seu relato. A sua experiência nos empodera de maneira indescritível, assim, para a nossa formação pessoal, é um empoderamento mesmo, como seres humanos, para algo além, né? Para algo que ainda não podemos ver muitas vezes, mas que é a semente que está sendo plantada em nós, né? Muito obrigada a todos. Pessoal, muito obrigada, vocês que nos ouviram. Estou muito feliz, muita gratidão no meu coração. Ainda não é o fim, mas a gente já vai sentindo aquela saudade, né? Quando vai chegando no final, vai dando uma coisinha assim no coração de alegria e gratidão por tudo até aqui. E ter a Rosália como nossa última entrevistada foi muito importante para nós. De verdade, Rosália, você acha que a gente tinha todas as pessoas para entrevistar, mas você era, eu acho que assim, das minhas, que eu tava com mais expectativa.
Gente, eu gostei de todos, mas com a Rosália tava com o coração assim, meu Deus, eu tenho certeza que é assim, sabe a cereja do bolo que tá todo mundo esperando? Então, espero que vocês que nos ouviram também tenham gostado disso, fiquei muito feliz. Só tenho a agradecer mesmo, gente. A gente vai agradecendo vocês que estão nos escutando, que estão nos assistindo. Esse projeto é muito importante, mas ele precisa de vocês para ser realizado. Então nós não podemos desmerecer a importância da presença de vocês nesse projeto, porque nós estamos falando com vocês. É um projeto que nos incentiva, mas é um projeto que precisa de vocês também para acontecer, para ser realizado. Eu vou finalizar com um trecho de um texto do Kabengele Munanga, que foi citado pela Rosália, aí, um dos autores importantes para a psicologia preta. As estratégias individuais e coletivas se tornam cada vez mais necessárias, buscando assim que uma formação de professores que promova uma nova relação com a desigualdade e a diversidade cultural e o conhecimento, enfatizando a importância de problematizar a temática das relações raciais nas escolas e assim combater o racismo, abandonar velhos hábitos e pensamentos racistas, saber quem é o outro no processo de produção das identidades, respeitando em suas diferenças, conciliar escola, formação de professores, currículo e educação étnico-racial. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. O próximo episódio vai demorar um pouquinho para chegar, mas vai chegar e a gente precisa de vocês para que ele aconteça também. Muito obrigado quem está nos escutando no Spotify, quem está nos assistindo no YouTube. A gente fica por aqui e um abraço e até o próximo episódio.